Começamos agora o terceiro vídeo de uma série de 7 sobre análise de frequência de dados hidrológicos. Neste vídeo, vamos tratar sobre período de retorno. Como vimos nos vídeos anteriores, a análise de frequência é necessária porque uma obra com capacidade para atender qualquer evento de chuva ou cheia poderia ter custos muito altos e teria certamente grande ociosidade. Por isso, admite-se um risco máximo que será atendido pela obra, e esse risco pode e deve ser quantificado utilizando análise estatística. O período de retorno é uma das formas que nós utilizamos para avaliar esse risco. Nos vídeos anteriores também, nós vimos que pode-se trabalhar com séries diárias, séries anuais, séries parciais ou até mesmo com médias móveis. Neste curso, trabalharemos com séries diárias. O primeiro conceito a ser definido é a probabilidade de excedência, que corresponde à probabilidade de que um determinado evento tenha seu valor igualado ou ultrapassado em um determinado ano. E ele é estimado a partir da frequência com que o evento foi igualado ou ultrapassado no passado, na série de dados disponível. Isso vem do conceito de estacionariedade, uma vez que não haja variações importantes nos processos que ocorrem no sistema, a frequência observada no passado pode ser utilizada para estimar a probabilidade de ocorrência no futuro. Por sua vez, o período de retorno ou período de recorrência, usualmente grafado como TR, corresponde ao período de tempo em anos em que, em média, um determinado valor de precipitação é igualado ou superado. Portanto, o período de retorno corresponde ao inverso da probabilidade de excedência, ou ao inverso da frequência com que esse valor foi excedido no passado. Esse valor em média, essa expressão em média, é muito importante. Por quê? O período de retorno não é o período de tempo para que um evento ocorra novamente. Se nós dissermos que um evento tem um período de retorno de 5 anos, não quer dizer que ele ocorre de 5 em 5 anos, mas sim que, se tivermos 100 anos de dados, esperamos que ele seja igualado ou ultrapassado 20 vezes. Em média, 5 anos, mas não significa que é de 5 em 5 anos. Se tivermos um período de retorno de 20 anos, esperamos que ele seja igualado ou ultrapassado 5 vezes em 100 anos, ou em 40 anos, 2 vezes igualado ou ultrapassado. Portanto, muito cuidado. A vazão máxima de 10 anos de período de retorno ela é excedida, em média, uma vez a cada 10 anos. Isso não significa que 2 cheias com período de retorno de 10 anos não possam ocorrer em 2 anos seguidos. Também não significa que não possam ocorrer 20 anos seguidos sem vazões iguais ou maiores que a cheia de período de retorno de 10 anos. Se eu disser que a período de retorno é de 10 anos, significa que, em média, ela é igualada ou ultrapassada, em média, em 10 anos. Portanto, se eu tiver 200 anos, ela vai ser igualada ou ultrapassada 20 vezes, mas não necessariamente de 10 em 10. Até pode ser de 10 em 10. Um outro conceito importante a ser aprendido é o conceito de risco hidrológico. O risco, que corresponde, então, ao risco hidrológico, ao risco de que uma vazão com um determinado período de retorno ocorra nos próximos N anos, ou a probabilidade de ser igualada ou ultrapassado pelo menos uma vez em um período de N anos. Em geral, isso corresponde à cheia para a qual foi projetada a estrutura hidráulica, enquanto o período de N anos corresponde à sua vida útil. Por exemplo, eu posso projetar uma estrutura com período de retorno de 100 anos. Eu quero saber qual é a probabilidade de que ela ocorra pelo menos uma vez nos próximos 50 anos, embora ela tenha período de retorno de 100. Para isso, esse risco hidrológico é calculado desta forma: 1 menos 1 menos 1 dividido pelo período de retorno na N. Então, se tivermos um evento, período de retorno de 50 anos, a probabilidade, portanto, 1 sobre 50, é de 2%. Em um ano, esse evento, portanto, tem uma chance de 2% de ser igualado ou ultrapassado. Em um período de 10 anos, se aplicarmos aquela fórmula, chegamos à conclusão de que ele tem uma chance de 18% de ser igualado ou ultrapassado uma vez ou mais, ou seja, igualado ou ultrapassado no mínimo uma vez em um período de 10 anos. Então veja, ele tem um período de retorno de 50 anos, mas ainda assim ele tem 18% de chance de ser igualado ou ultrapassado pelo menos uma vez em um período de 10 anos.
Já em um período de 25 anos, ele tem 40% de chance de ser igualado ou ultrapassado. E num período de 50 anos, ele tem 64% de probabilidade. Ou seja, não é 100% certo que ele vai ocorrer nos próximos 50 anos. Mas ele tem 64% de chance de ocorrer pelo menos uma vez nesses 50 anos. Se a gente fosse fazer para 100 anos, ele teria 87% de chance de ser igualado ou ultrapassado. Só que por que eu risco aqui? Porque esse conceito é utilizado dentro do período de retorno. Então essa equação deveria se limitar ao período de retorno. Ela não deveria ser aplicada para vida maior do que o período de retorno. A gente aplica para ter uma ideia, mas em tese, se formos absolutamente rígidos, não deveríamos. Da mesma forma, se fizermos para um período de retorno de 100 anos, ou seja, 1% de chance de ser igualado ou ultrapassado em um determinado ano. Em 10 anos, 9,6% de chance. Vejam bem, 100 anos de período de retorno e tem quase 10% de chance de ser igualado ou ultrapassado pelo menos uma vez em 10 anos. 22% de chance de ser igualado ou ultrapassado pelo menos uma vez em um período de 25 anos. 39% de chance de ser igualado ou ultrapassado pelo menos uma vez em 50 anos. E 63% de chance de ser igualado ou ultrapassado pelo menos uma vez em um período de 100 anos. E se nós fôssemos verificar um período de retorno de 1000 anos, ou seja, um evento bastante raro, que a gente admite uma chance de apenas 0,1% de ser igualado ou ultrapassado em um ano qualquer. No próximo ano, qual é a probabilidade dele ser igualado ou ultrapassado? 0,1%. Mas, se eu quiser saber nos próximos 10 anos, ele tem cerca de 1% de chance. Nos próximos 25 anos, cerca de 2,5%. Nos próximos 50 anos, cerca de 4,9% de chance de ser igualado ou ultrapassado pelo menos uma vez nos próximos 50 anos. Nos próximos 100 anos, tem 9,5% de chance de ser igualado ou ultrapassado. É interessante verificarmos alguns tempos de retorno admitidos em obras de engenharia. Então, por exemplo, vazões de projeto em vertedores de grande barragem se usa período de retorno de 10 mil anos. Ou seja, é uma chance muito pequena. Estamos tentando trabalhar com um evento que achamos que dificilmente vai ocorrer. Um vertedor de barragem de terra se usa período de retorno de 1000 anos. Barragem de concreto, 500. Galeria de águas pluviais, 5 a 20 anos. Bocas de lobo, 1 a 2. Eventualmente se trabalha com 5 anos também com bocas de lobo. Pequenas barragens para abastecimento de água, de 50 a 100 anos. Pontes, de 50 a 100 em rodovias importantes, 25 anos em rodovias comuns. Pequenos canais, 100 diques, 5 anos em área rural de período de retorno, 10 anos em área urbana. Grandes canais, 10 e 25 anos, e assim por diante. Aqui temos outros exemplos de período de retorno admitido para algumas obras de engenharia. Bueiros em estradas de 5 a 10 anos, bueiros em estradas muito movimentadas de 50 a 100 anos, nós não queremos que haja risco numa estrada muito movimentada. Ponte de 50 a 100 anos, eventualmente pode ser mais, dependendo do caso. Diques de proteção de cidades, 50 a 200, normalmente a gente trabalha com 100 anos. Drenagem pluvial de 2 a 10, eventualmente se trabalha com 25 anos. Grandes barragens, vertedores, já falamos, 10 mil anos. Pequenas barragens, podemos trabalhar até com 100 anos. Conforme o Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo e a CETESB, a antiga Companhia de Saneamento Básico, hoje Companhia Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, os períodos de retorno em áreas para microdrenagem, em áreas residenciais, são de 2 anos, em áreas comerciais de 5, e em áreas com edifício de serviço público 5 anos, e grandes artérias de tráfego de 5 a 10 anos. Vamos agora partir para alguns exemplos. Vamos partir, por exemplo, para a estimativa de período de retorno com base no risco hidrológico. Aqui vocês têm à esquerda o risco hidrológico em função do período de retorno e à direita o período de retorno em função do risco hidrológico. Imaginemos que uma ensecadeira de uma obra de construção de uma barragem deve ser utilizada durante 4 anos de construção. Estime qual deve ser o período de retorno da vazão de projeto da ensecadeira para que o risco de projeto citado seja de 10%. Ensecadeira é uma barragem provisória que se faz para poder secar um trecho de rio e trabalhar na construção da barragem em seco. Então, os dados nos dizem o seguinte: o risco permissível, o risco hidrológico,
é de 10%, o risco de projeto aceitável é de 10%. A vida útil da barragem é de 4 anos. Aplicando, então, a equação do período de retorno, substituindo o RP por 0,1 e o N por 4, nós chegamos que o período de retorno é de 38,5 anos. Ninguém vai adotar 38,5, se adotaria 40 anos, ou, muitas vezes, de uma forma um pouco mais conservadora, 50 anos de período de retorno seriam valores razoáveis para serem adotados nesta situação. Um outro exemplo agora. Uma ponte foi projetada com base na vazão máxima de 100 anos de período de retorno. Caso ocorra uma vazão igual ou superior à vazão de 100 anos, essa ponte será destruída. Qual é a probabilidade que essa ponte venha a ser destruída por uma cheia nos próximos 50 anos? Vejam bem, temos um período de retorno de 100 anos, queremos saber qual a probabilidade que ela venha a ser destruída, que ocorra um evento de período de retorno igual ou superior a 100 anos nos próximos 50 anos. Nós já fizemos isso, basta simplesmente substituir na equação do risco o período de retorno por 100 e o N por 50 e chegamos a um risco de 39,5% de que esse evento possa ocorrer. Mais um exemplo, mais uma vez uma ensecadeira. Uma ensecadeira de uma obra de construção de uma barragem foi projetada para resistir uma vazão de até 50 anos de período de retorno. Sabendo que a construção terá 5 anos de duração, calcular o risco da ensecadeira ser destruída pela vazão do rio. Então, nós temos 50 anos de período de retorno e N, no caso, a duração, o tempo, 5 anos. Qual é a probabilidade que nos próximos 5 anos essa vazão ocorra? Então, o risco permissível nos dá da ordem de quase 10%. Com isso, terminamos este vídeo sobre o período de retorno. O próximo vídeo, o vídeo 4, será sobre estatística descritiva, uma revisão de fórmulas e conceitos que foram vistos em disciplinas de probabilidade estatística no início deste curso.